Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindo aqui de volta ao Future Hacker. Hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o Felipe Hansmann. Ele tem mais de 15 anos de experiência em questões empresariais complexas, incluindo assessoria e reestruturações de empresa, operações e M&As. Membro do Conselho de Administração e investidor de startups no Brasil e fora do país. Ele também é árbitro internacional e professor da GV de Direito do Rio em assuntos relacionados com regulação de aquisições, M&A e empreendedorismo. Super prazer em recebê-lo aqui, Felipe. Prazer é meu, André. Uma honra. E queria agradecer também ao Ricardo Cato, que foi quem indicou, né? Aqui é isso que é muito legal, que tem uma rede bem qualificada e as indicações aí são muito boas aí. Felipe, eu queria falar um pouquinho da tua trajetória, né? Eu sempre começo um pouco da tua trajetória e é assim, né? O direito, ele continua permeando a tua carreira, né? Mas na verdade, assim, ele foi apenas o start ou ele ainda continua seguindo aí a tua trajetória? Pois é, essa é uma ótima pergunta, né, André? Eu acabei de fazer 40 anos e agora o pessoal fala, né, que 40s are the new 30s, né? Então, acho que tem muita coisa pela frente ainda. Eu estudei Direito na faculdade, né? Antes disso, eu vivi, né? Eu estudei no Colégio Militar, sempre tive pais muito liberais também, o que acho que foi interessante que sempre me fez manter a cabeça aberta um pouco, né, para o que estivesse acontecendo. E depois na faculdade, né, eu estudei numa faculdade mais tradicional, focada em Direito. Quando entrei na faculdade eu pensava em fazer diplomacia e depois acabei me engajando logo no início na advocacia privada, e enfim, onde eu estou até hoje, mas em paralelo a gente sempre apoiou muito a Endeavor, né, que é a associação que fomenta o empreendedorismo e que a gente sempre foi a gente teve interações muito ricas ajudando os empreendedores com o nosso conhecimento. E isso se transformou em diferentes formas. Por um lado, a gente ganhou uma expertise, eu ganhei uma expertise nisso. Por outro, isso foi abrindo minha cabeça para pensar em projetos também, né? E aí, há alguns anos, em 2015, né, a gente montou uma plataforma que a gente chama de Legal Knowledge Sharing, né, que era para compartilhar o nosso conhecimento jurídico, chama Nós 8, agora é N8. E agora, mais recentemente, dentro até do escritório onde eu já estou há 18 anos, né, que é o Verazinde, eu montei um núcleo de inovação e transformação digital, que era o VR1. E agora, no final de 2022, a gente deu um passo adicional, que foi lançar uma plataforma de Smart Money para Great Techs, né? E Great Techs são esses projetos que estejam em zonas cinzentas da regulação, que estejam ou tenham desafios regulatórios de alguma maneira. Essa plataforma chama Grey Matter, né? Enfim, é uma coisa recente, né? Super recente. A gente montou. A nossa ideia, né, foi criar de alguma maneira, a gente está criando um ecossistema também, né, porque a gente está trazendo gente boa para ajudar a resolver problemas dos empreendedores de alguma maneira, né. E aí não é só jurídico, isso é bem mais amplo do que só o jurídico. Tem, além de empreendedores também, você tem gente de VC, você tem assessores financeiros, investidores até um estágio mais posterior, como private equity, aí varia um pouco, né? Ou seja, a ideia é ter gente boa, né? Acho que isso que é a base de tudo, né? Eu gosto muito da cultura, né? Já ouvi um bocado da cultura lá do 3G, né? Do Lehman, do Sicupira, do Teles. As palestras dele que eu já vi sobre esse tema, em diferentes foros, ele sempre fala, como é que eu resolvo problemas? Engajando gente boa, né? Essa parte é óbvio que é muito difícil, né? Montar a equipe é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem um propósito, né, é um pouco do que o Grey Matter, né, se propõe a realizar, a gente tem um propósito, fica mais fácil de você trazer pessoas que tenham visão também. Enfim, acho que, ou seja, voltando para a sua pergunta, eu acho que o direito continua, né, fazendo parte do meu dia a dia, até porque eu tenho um investimento de mais de 20 anos, né, de aprendizado, de conhecimento, produzindo conteúdo também. Eu também sempre
do lado acadêmico, né, não só dentro da FGV, mas já eu edito uma coletânea de artigos focado em direito societário, mercado de capitais, já foram 5 volumes, a gente publica, tenta produzir conteúdo para compartilhar, né, e gerar conhecimento, né. Acho que essa é uma vitória isso, né, porque é difícil às vezes você estar na prática e você esquece de pensar para onde que a gente quer ir. E o Grey Matter, ele é basicamente isso, né? É uma maneira da gente tentar encontrar formas de viabilizar o futuro que a gente quer ter também, né? Acho que essa que é o nosso propósito aí, de alguma maneira. Perfeito, bem feliz o nome, eu gostei muito do nome, Obrigado. Maravilhoso, Grey Matter. Já aproveitando então, cara, falando um pouco dessas zonas cinzas aí, a velocidade da evolução tecnológica é a progressão geométrica, né? Uma coisa que a gente às vezes não consegue nem acompanhar. Assim, né? Lei de Moore, né? Exatamente. E a regulamentação mal e porcamente aritmética. Como é que chegar nesse equilíbrio aparentemente improvável? É difícil, né, André? Acho que a gente tem, assim, por natureza, né, a economia, né, ou seja, a integração, né, as atividades econômicas, elas andam na frente da regulação, na frente do direito, né? É muito raro você ter uma mudança jurídica independente que ela, de fato, seja transformadora. Mas acontece, tá? Não é, isso pode acontecer também. Por quê? Porque você tem, né, às vezes, a regulação... ela está baseada numa decisão do Estado, né, do governo, de lidar com algum mercado, né? Porque ele tem, antes da opção de regular, o Estado, o governo, ele tem a opção de proibir. Se aquilo é proibido, teoricamente você não tem um mercado, né? Por exemplo, sei lá, em Singapura você não pode mascar chiclete. Entendem que o mercado de chicletes é ruim, não pode mascar chiclete na rua, né? Porque você joga lixo no chão. Isso tem essa visão, ou seja, de proibir coisas que sejam ruins, como você tem outras discussões inúmeras, né? Seja em remédios, em psicotrópicos, enfim, tem uma série de coisas em que isso se aplica. A partir do momento que o Estado toma a decisão de regular, é porque ele entende que aquele mercado é bom, ele é positivo para a sociedade. Só que ele vai criar regras gerais, de alguma maneira tentando permitir que as pessoas troquem, né? Ou seja, que haja compra e venda, que haja uso, que haja, enfim, o que quer que seja. Isso, por natureza, faz muito mais... Para eu ter essa decisão do Estado, eu tenho que ter o interesse da população, da sociedade. Não é alguém que vai falar dentro do Estado, pô, eu acho que agora ia ser bom a gente regular aqui, né, o mercado de plâncton, sei lá. Acho que tudo ele está ligado, essa decisão está ligada ao interesse já social. Então é normal, o mais normal é que isso realmente venha a posteriori. E aí você tem, agora a gente está tendo algumas, né, discussões importantes no mundo. O mercado de cripto, né, que está sendo super falado, agora está numa fase, né, super ruim, inverno cripto, mas a discussão mais ampla está acontecendo em diferentes países. Você tem, né, a União Europeia olhando para isso, você tem os Estados Unidos olhando para isso de maneira bem próxima, e você tem também o Brasil, que acabou de aprovar, né, uma lei voltada para cripto. Mas isso é só um exemplo. E aí você tem... em que momento que essa decisão chega? Ela chega muitas vezes quando você tem alguma dor muito grande que o governo fala, opa, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, né? Não dá para eu deixar isso à bangu, né? Vamos organizar aqui direitinho. Chega uma fricção aí, né, de mercado. Mas só uma questão que eu acho que assim, né, é um pouco da velocidade, né? Quer dizer, assim, do ponto de vista estrutural, né, sempre... Falei, em poucos casos, né, que você falou que vem preventivamente, né, normalmente ele vem mais depois, né, que exatamente ou chegou numa fricção, ou o mercado que o governo não estava enxergando, sei lá, alguma coisa assim. Mas assim, você acredita que existem ou formas, assim, sei lá, com plataformas de blockchain que podem deixar esse processo um pouco mais rápido para tentar chegar mais próximo à velocidade da inovação? Porque assim, o que me parece é que a inovação dos últimos 20 anos... foi avassalador, e os últimos 10 vai ser o que a gente não evolui nos últimos 300. Como é que a gente consegue acompanhar isso sem ter que, do lado da regulamentação, não ter uma coisa preparada para esse tipo de coisa?
Pois é, essa é uma ótima provocação, né? E acho que o meu primeiro feeling, assim, quando eu olho para isso, quando eu reflito sobre isso, é que a solução para esse tipo de problema, ela provavelmente ela está muito mais ligada à cultura, né, do que à tecnologia propriamente dita. Porque você vai ter as pessoas tomando decisões, né? A gente não está ainda num momento, e acho que nunca vai chegar esse momento, bem, nunca é uma palavra muito forte, mas que as decisões vão ser tomadas estritamente, né, por inteligência artificial. Acho que você tem que ter um operador avaliando isso. E aí, uma boa parte dos benefícios que a gente pode ter, né, do ganho de velocidade, que eu acho que é isso que você está comentando, ele vem do interesse das pessoas de aceitar isso, de estar aberto, né, porque você tem, né, aquela discussão sobre incumbentes e inovadores, né? Naturalmente, se a sociedade funciona de uma maneira, né, por exemplo, carros a combustão, né? A sociedade, você tem uma indústria toda que funciona com carros a combustão. Pô, em que momento que a gente vai tornar obrigatório que todos os carros sejam elétricos? Porque você tem um CAPEX, tem uma necessidade de investimento de todo o mundo para você viabilizar isso também, né? Você hoje tem rede de distribuição de combustível, que são os pós de gasolina. Aí você agora tem que ter redistribuição de energia, que faça com que isso... ou seja, eu acho que está muito mais ligado às pessoas estarem abertas e tenham o interesse de viabilizar esses bons projetos, ou seja, tenham o apetite de criar um novo, né? De tentar achar o que é melhor para o mundo. O que é melhor para o mundo? Bom, eu acho que o melhor para o mundo é o caminho C, não é o caminho A que a gente está hoje. Então vamos tentar permitir que isso aconteça. Isso é um bocado da dor, eu acho, pelo menos eu sinto, né, com os projetos, que levou a gente a construir o Grey Matter, né? É um pouco isso. Bem, tem coisas, a gente está querendo que as boas ideias, que elas não são viáveis hoje, que elas possam florescer. Mas como é que a gente vai decidir qual é o melhor caminho? Bem, aí a gente tem que estudar, né? E tem que discutir, tem todo esse processo, como qualquer mudança de regra na sociedade. Normalmente você tem, né, universos de discussão, que são audiências públicas ou formas de interagir para que todas as partes interessadas possam opinar. E às vezes tem gente que não está enxergando, né, um lado. Então, acho que essa tese, antítese, esse processo do contraditório, ele é muito importante para a gente construir uma síntese que seja de fato mais eficiente. Eu acho que é isso que a gente busca. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho mais do que... Acho que a forma da gente conseguir melhorar a nossa adoção de novas tecnologias, de inovação, de novos projetos, ela está muito... Para criar regulação adequada, né? Ela está muito ligada à cabeça das pessoas também. Ou seja, a cultura. A gente tem que melhorar a nossa cultura de inovação, a gente tem que conseguir educar melhor as pessoas. Educar no sentido de education, né? Ou seja, as pessoas têm que estar mais preparadas também para enxergar isso. E, naturalmente, você vai ter dores, né? Você vai ter dores. Tem gente que perde, mas se é aquilo... a eficiência de Pareto, né? Se o bem comum, ele claramente o delta, né, do bem comum é mais alto, é uma dor que a gente vai ter que sentir. Mas então vamos ajudar essas pessoas que vão sofrer uma dor maior, né? Eu acho que essa busca por esse equilíbrio também ela faz parte da vida em sociedade, né? Como, por exemplo, o Estado quer construir uma obra de infraestrutura, quer construir um viaduto. Às vezes ele vai ter que desapropriar um terreno, ou seja, é uma dor para alguém, né? Ou ele vai piorar, para algumas pessoas aquilo vai ser ruim, para outros, mas você vai gerar um benefício tão grande, então você tem que buscar uma forma de compensar quem está perdendo também, né? Enfim. Perfeito. E tem até um ponto que eu queria tratar aqui, que é inclusive essa pesquisa que vocês startaram no ano passado, né? Sobre quais são os obstáculos regulatórios à inovação e empreendedorismo no Brasil, né? Quer dizer, inclusive está no ar ainda, né?
Exato. Então faça já o convite, faz o merchan ali para as pessoas participarem aí. Vamos colocar o QR Code depois. Isso aí seria legal, para já fazer isso daí. Depois passa os dados mesmo, claro. Porque me conta um pouquinho aí de onde que veio esse insight. E eu acho que, assim, principalmente, qual a expectativa do resultado que ela possa, além de ter um retrato, né, um diagnóstico, mas existe um efeito prático dessa pesquisa ou ele ainda apenas do ponto de vista de conhecimento? Pois é, não, total. Acho que o nosso objetivo é gerar o efeito prático. Nosso objetivo é a gente, de fato, construir uma pauta de advocacy para a gente melhorar o ambiente empreendedor no sentido de viabilizar bons projetos. Ou seja, o que a gente está buscando, né, com essa pesquisa? A gente está buscando ouvir dos founders, ouvir dos empreendedores as iniciativas que eles querem desenvolver e que hoje elas estão impedidas ou às vezes não estão 100% impedidas, mas são muito prejudicadas pela regulação existente. Vou dar alguns exemplos aqui do que a gente já ouviu. Tá? Por exemplo, estava apresentando um projeto para um amigo que ele é conselheiro de uma startup de oncologia. Ele falou, cara, os caras querem fazer tratamento oncológico domiciliar, mas eles não podem fazer porque a regulação não permite. Por um lado, né, claro, saúde, você tem uma preocupação, sempre vai ter uma preocupação grande, né? E aí o case da Theranos é um ótimo exemplo, né, sobre isso, mas você tem que ter uma preocupação grande, mas ao mesmo tempo, olha o impacto positivo que eu posso ter na vida das pessoas se eu consigo fazer tratamento oncológico domiciliar. Pô, é um avanço em termos de conforto, né? Absurdo, né? Acho que é um sofrimento grande. Então, a gente tem que buscar dar às vezes, né? E talvez, por exemplo, uma ferramenta que eu acho que ela está sendo cada vez mais, né, internalizada pelos reguladores de forma ampla, pelo governo, que é o Sandbox, né? O Sandbox, acho que ele pode ser muito útil para isso, porque ele permite que você teste alguns projetos, mesmo quando a lei tem um impedimento geral. Aí o que acontece? O Sandbox é basicamente uma maneira de um empreendedor falar, o governo, o regulador, deixa eu aqui, eu quero testar esse projeto aqui, você me dá um waiver, né? Você me dá uma anuência para eu fazer isso, para a gente ver se isso de uma forma controlada, ou eu só vou atender X pessoas, né? Enfim... Uma POC sem risco, né? Exatamente. Assim, né? Sem risco relatório. Exato, ou não tem um risco sistêmico, é uma POC com um risco controlado. É exatamente isso. Esse é o conceito. E acho que o Sandbox ele é uma ferramenta que pode ser muito boa, porque tá bom, ainda mais porque em setor regulado, ou você está proibido, ou você tem, às vezes, um custo de entrada muito alto, né? E é para você pagar esse custo de entrada sem ter certeza se o produto vai funcionar, porque às vezes você não vai ter tração. Eu vejo até um produto recente aí que passou por tramitando aí, né? Que foi a da cannabis, né? Exato. A cannabis medicinal, que acho que voltou, né? Uns passos para trás aí, né? Se não me engano, né? Então... Pois mas por exemplo, essa é uma indústria, André, que eu acho que a gente até começou a pesquisa, como você falou, né? Agora, em novembro, a pesquisa continua aberta, vai ficar aberta até o final de fevereiro, início de março. A gente recebeu algumas respostas já de projetos de cannabis, que você vê cada um com um viés diferente, assim, né? Mas acho que tem um potencial de impacto positivo, né? Por N motivos, né? Assim, o que está acontecendo, né? E eu brinco não, né? Eu já ouvi isso anos atrás de um cliente do mercado financeiro que ele falava, quando eu fui morar em Londres até, que no Brasil era bom que a gente conseguia ler o jornal de ontem. Por quê? Porque a gente consegue, sabe, a gente vendo o que acontece lá fora, muitas vezes isso vai acabar chegando no Brasil. E aí, se você estiver bem preparado, às vezes se você consegue gerar essas oportunidades, isso te dá não só uma vantagem competitiva quando você está montando o negócio, mas acho que como nação a gente tem uma série de benefícios que a gente pode extrair disso. E acho que a indústria de cannabis é um ótimo exemplo, né? O que eu tenho visto, né? Você tem os Estados Unidos, que tem, a legislação estadual lá, mas a maior parte dos estados, se não me engano, se não todos, já permitem. Você tem o Uruguai aqui do lado, e tem projetos brasileiros saindo para o Uruguai para explorar isso, o canabidiol, né? Que você tem uma demanda enorme, por exemplo, no Japão, que está bem avançado nisso.
por matéria-prima, né, por produto. E a gente não pode produzir produto aqui ainda. E eu já ouvi falar, por exemplo, que a gente teria vantagem competitiva. A gente é um país de agro, né? A gente tem uma vantagem competitiva porque a gente tem diferentes climas também. Mas a gente teria potencial para produzir isso em escala e a gente não está aproveitando hoje. Para o mundo, né? Exatamente. Eles falam que assim, na Califórnia, só na Califórnia, sei lá, um mercado de 60 bilhões de dólares, é uma coisa bizarra. E se a gente vira um exportador disso, a gente força a indústria de agro, como é que a gente não está aproveitando a nossa vantagem competitiva globalmente? Né? Esse é um ponto bem importante, que assim, essa falta de conhecimento, às vezes, né, do governo de algumas coisas. Se eu pudesse preencher a pesquisa agora, eu falaria um pouco disso aí. Às vezes, né, essa falta desse conhecimento, né, né, por exemplo, eu entrevistei uma pessoa ótima, que é conhecida, a mãe das cannabis, que é a Frances Mary, que é uma graça, assim, foi muito engraçado, que daí nas últimas perguntas que eu fiz para ela, eu falei assim, cara, e o preconceito? Como é que você lida com o preconceito, né? Porque ela, se não me engano, ela curou um problema que ela tinha, uma arritmia no olho, por causa de cannabis. Eu falei, quando você vê uma criança que tem 400 convulsões por dia e ela toma cannabis e ela para, cara, onde que tem o preconceito a partir daí, cara, assim, de uma criança? Então, quer dizer, você imagina o que é isso daí, né? A quantidade de pessoas através de um tratamento desse, quer dizer, né? Então, essa falta do conhecimento, como é que você consegue amparar o governo com conhecimento técnico para que faça teoricamente, uma análise profunda e não análise rasa apenas ou do ponto de vista corporativista ou do ponto de vista só com interesse, né? É um estudo de impacto, né? Talvez, né? O que você está se referindo, isso se aplica em diferentes setores, né? Por exemplo, quando você está falando de um projeto ambiental, um projeto de infraestrutura, normalmente você vai ter que instalar uma fábrica ou uma usina em determinado local, você tem que fazer o que eles chamam do EIA-RIMA, né, que é um estudo de impacto ambiental. A mesma coisa se aplica para outros setores. E é por isso que eu tinha comentado antes dessa questão cultural de as pessoas estarem mais abertas também a olhar para o novo, né? Você sai um pouco da tua zona de conforto, né? Um pouco não, às vezes até muito, né? Mas isso te permite ser mais eficiente, te permite fazer coisas que você não fazia antes. E eu acho que a gente vai ter é uma questão cultural, de novo, eu vou bater nessa tecla, eu acho que tem uma questão cultural e eu tenho visto até alguns projetos, né? A gente tem conversado com algumas desses projetos de cannabis. E eles, por exemplo, eles têm uma componente importante de educação, de conscientização. É isso que você falou, as pessoas não conseguem separar, né? Você pode usar, por exemplo, você tem o cannabis hoje ele produz, né? Tem o THC, que é o que dá o high, né? Mas você tem o CBD, o cannabidiol, que é o que dá o efeito calmante, relaxante, que já acho que bem comprovado por pesquisas científicas ao redor do mundo, e mesmo assim a gente ainda tem algumas restrições. Então tem uma questão cultural talvez mais forte, né? E a gente tem que conseguir gastar nossa energia, né? O marketing, no bom sentido, ele é importante, né? Eu acho que para tudo. Isso se aplica até ao Brasil como um todo. Por exemplo, turismo, né? Eu acho que a gente hoje no Brasil sofre um pouco de pecha, né? É óbvio que a gente tem desafios, tem questão de desigualdade que gera violência, tudo isso é indiscutível. Mas, às vezes, a realidade se descola um pouco do que as pessoas falam e você também perde muita oportunidade, né? Eu estava vendo, por exemplo, um sócio meu, né, acabou de assumir como chairman do International Council do Tate, que é a organização que opera os museus o Tate Modern, né, o Tate Britain lá em Londres. E aí ele me contou um dado que eu não sabia, né? O Tate sozinho recebe 8 milhões de pessoas por ano. No Brasil, a gente recebe 6 milhões e meio de estrangeiros por ano. Ou seja, no país inteiro a gente recebe menos gente do que 2 museus na Inglaterra. Enfim, o próprio México, né? Você recebe um volume de turismo é muito maior, que está perto dos Estados Unidos. Tem uma série de coisas. Mas, enfim, acho que esse lado de cultura, de educação, ele é muito importante em diferentes fronts, né? Em diferentes iniciativas. Eu acho que essa vai ser mais uma delas, né? A gente não vai poder fugir disso. Acho que é impossível a gente avançar se a gente conseguir
conscientizar as pessoas, né? A gente tem que ter diálogo, e acho que isso, pesquisas científicas são muito úteis, né? Que aí você deixa de virar um achismo e passa a ser uma... Esse é até um dos propósitos nossos como Future Hacker, cara, de começar a gerar debates, assim, sair das fronteiras, né? A gente ultrapassar as fronteiras, trazer conhecimento aí e mais conteúdo transversal também, para não ficar só, né, o segmento X discutindo com o segmento X. É muito fácil, né? Cientista falar para cientista. Mas cientista fala para médico, cientista fala para gente do comportamento humano, que é diferente. Então, assim, né? Então, acho que essas dissonâncias aí, que acho que é isso que é rico, é o que você falou, né? Das antíteses, né? Como é que... Do contraditório, quer dizer, acho que é isso que é a riqueza, né? De tentar... Eu acho que só cresce assim, só evolui quando você conhece, né? Um pouco, né, do lado de fora. Sem dúvida. E é duro, a gente vê hoje, né? Os debates que a gente está tendo e as pessoas, né? Enfim, às vezes... não conseguem ouvir o outro lado, né? Não conseguem ouvir a voz da razão. Isso é muito ruim para a gente como sociedade, a meu ver, né? Você tem que conseguir respeitar a palavra... Uma das palavras da moda é isso, né? Você se colocar no lugar do outro, né? Ter essa capacidade, né? Não é o que temos visto. Pois é. Vamos lá, hein? Voltando um pouco na parte dos processos regulatórios. Quem é hoje, assim, Felipe, dois países que você acredita que esteja na vanguarda disso, assim, sabe? Do ponto de vista aí somado na parte de regulamentação, com o lado também cultural, como bem você falou, aberto a esse tipo de... Pois é, eu vou fazer um disclaimer para depois não parecer tendencioso. Eu morei em Londres um tempo, né? Depois eu fiz meu mestrado, trabalhei um tempo lá. E quando eu estudei na LSE, né, a London School of Economics, para mim foi muito engrandecedor. Eu nunca tinha ido para a Europa. Eu fui para fazer o mestrado, então eu me programei também para conhecer bastante, né, viajar, tentar conhecer diferentes países, diferentes locais, e mesmo em Londres, né, foi uma oportunidade de integração enorme, porque a faculdade você tem gente do mundo inteiro, né, de todos os continentes. Isso, para mim, foi muito rico como indivíduo nessa possibilidade, né, de enxergar outras coisas. Por exemplo, era engraçado, eu ia no mercado, aí eu já ouvi de uma amiga, não lembro mais, acho que era da Turquia: onde você vai comer? Você vai comprar papaya? Papaya é um negócio tão exótico, mas é um negócio que a gente come no Brasil, a gente come todo dia. Então essa é um exemplo disso, né? Eu acho que Londres, assim, até não só pela... se você olhar o país, né? Beleza, ele é um país, ele é muito úmido, né? Chove muito, você tem uma agricultura, né? De certa maneira boa para os berries, né? Você tem uma cultura, agricultura de alguns produtos fortes, mas outras coisas então. Eles foram muito... tiveram muito sucesso, mesmo assim, em conseguir atrair gente boa do mundo inteiro, porque Londres é uma bolha dentro da Inglaterra, né? Você tem a indústria financeira, né? A indústria de serviços, de maneira geral, e aí serviços jurídicos também, ela teve muito sucesso em atrair essas pessoas, e um bocado disso foi também com educação, né? Permitindo essa integração e dando uma cidade, né? Agradável, né? Às vezes, apesar do clima não ser o melhor clima do mundo. E eles também, acho que por conta disso, tem um pouco dessa visão de testar produtos. Eu acho que eles são um benchmark interessante, especialmente, por exemplo, a CVM brasileira, né, que é o órgão regulador no mercado de capitais, a Comissão de Valores Imobiliários, ela criou o programa de sandbox dela tem 2 anos, né? E a principal inspiração foi o mercado britânico, né? Foi a iniciativa da FCA. Eu até tive a oportunidade de fazer um evento junto com a CVM, com a FCA, a gente chamou também o regulador da Austrália, que é a ASIC, e o regulador do México, para contar um pouquinho das experiências dele, a gente estava nessa fase de criar o nosso aqui, né? E isso se reflete em outras indústrias, né? A indústria do mercado de capitais é uma indústria que eu tenho muita familiaridade pela minha profissão, mas acho que se reflete em outras indústrias. Essa vontade, né, de abraçar de testar o novo, né? Eu acho que ela é muito
é muito forte lá na Inglaterra. Então, acho que é um bom benchmark, né? Por outro lado, né, acho que a gente tem, né, a Suíça, eu também acho uma referência bastante interessante. Aí eu vou falar de novo do mercado de capitais, tô chovendo molhado, mas eles têm eles sempre se posicionaram, né, como um país mais neutro, né, tem tudo isso. E se você for olhar para trás, né, eles sempre foram, por N motivos, né, tem um sistema financeiro sólido, mas sempre tinham essa visão de ser os banqueiros do mundo, né? E agora, por exemplo, eles estão olhando, né? Agora não, eles começaram a olhar para a indústria cripto de maneira mais séria já há alguns anos. Então eles estão numa posição agora, eles já têm regras mais avançadas, eles já têm projetos lá rodando. É um pouco porque eles foram capazes de olhar para isso e falar, se eu não me transformar aqui, eu vou deixar de ser a liderança, né? Então é um pouco dessa visão do incumbente de conseguir se reinventar para ele não perder o mercado, né? Acho que esses são 2 exemplos importantes. E, naturalmente, não dá para deixar de falar dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, eu acho que a visão é um pouco diferente, né? A gente teve aqui no Brasil, né, alguns anos atrás, a iniciativa do CAF, foi o Comitê de Aquisições e Fusões, que ele era de certa maneira, ele foi muito inspirado também num órgão britânico que chama que é o Takeover Panel. Enfim, participei, estudei isso um bocado lá, quando eu estava em Londres, ajudei na criação aqui do Brasil. Só que a gente fez de um jeito também que ele era opcional aqui. Isso foi curioso, porque você teve uma dificuldade de aceitação pelas empresas. Mas, por outro lado, você tinha um regime... Esse foi o caminho que a gente seguiu, foi um caminho muito próximo do regime britânico, que ele é próximo do regime brasileiro nesse setor. E tinha gente que defendia que o regime americano, por exemplo, seria mais eficiente. Sem querer entrar em detalhes aqui, porque vai ficar um assunto chato, mas basicamente o regime americano ele dá mais flexibilidade para as empresas, para os conselhos atuarem, né? Só que você tem uma série de conflitos de interesse que surgem daí. E a grande questão é essa, né? Ou seja, não tem um regime que seja melhor que o outro, né? Você tem formas de lidar com esses conflitos. Você tem que saber qual é o conflito que você está gerando e ter algum freio e contrapeso, né? O checks and balance, que consiga reduzir ou mitigar, ou de alguma forma, pelo menos deixar isso claro, que as pessoas considerem isso nas suas decisões. Então, voltando para o regime americano, eu acho que eles têm o regime jurídico deles é muito baseado em precedentes, né? Que é diferente do nosso, que a gente tem muita lei aqui. Isso dá um pouco mais de flexibilidade para eles também, porque você não precisa passar pelo processo legislativo todo. É óbvio que em alguns casos você vai precisar do legislativo, mas acho que os Estados Unidos são não dá para dizer, assim, não é à toa que eles são o maior país do mundo, né? Então não dá para desconsiderar. Mas eu gosto bastante. Eles são muito capazes também de produzir conhecimento, que uma coisa acaba levando a outra, né? Eu acho. Mas eu acho que esses 3 que eu citei, acho que são referências. É engraçado que eu há 3 anos atrás tinha uma empresa de realidade aumentada, né? Então uma tecnologia que ainda vai chegar. Ela ainda está tentando achar a dor dela, né? Mas é uma tecnologia maravilhosa, mas ela não tem como dor. Metaverso. Né? Exatamente. E a gente tava para lançar, a gente quase abriu na França, né? Tava França e Londres, né? Pra gente abrir. E o que eu fiquei impressionado, assim, teve uma assessoria da Câmara, né? O próprio pessoal como se fosse do French Member ali, né? Da Câmara. E é impressionante o que eles fariam se eu levasse a minha empresa para lá. França. Assim, do ponto de vista, assim, eles iam pagar. Se eu contratasse um PhD, eles pagariam 2 anos de salário de PhD. Olha. Se eu pegasse um recém-formado, ele pagaria 1 ano e meio do recém-formado. Quer dizer, e é muito engraçado, porque como a gente falou, que estamos falando também com Londres. Ficou um pouco uma competição, assim, entendi. Né? Não, mas aqui regulatória, mas a vida é isso. Aqui é muito melhor, né? Quer dizer, porque estava exatamente naquela fase do Brexit, né? Uhum. Então eles ficaram um pouco nessa discussão. Mas é muito interessante, assim, qual é a visão. Quer dizer, o cara está em outro país, fazendo fomento, né? Trazendo condições para trazer aqui.
E aí é o quanto que a gente está um pouco, né, para trás disso aí, né? A gente não consegue nem fazer o fomento interno, quiçá nos nossos irmãos americanos de trazendo, né, para cá, né, usando aqui, né, todo o potencial disso aqui para que seja um celeiro, né? E eu acho que isso pode ser que algum vai estar escrito na tua pesquisa, quer dizer, talvez essa falta de visão, assim, sabe, de médio e longo prazo, de potência, né, que a gente pode, né, exercer, né? Sem dúvida, você tocou nesse assunto de competição regulatória, não sei se a gente tem tempo, mas bem rapidinho, eu acho que isso é chave, né? A gente tem que aproveitar as nossas vantagens competitivas, de alguma maneira, para a gente se tornar ou se manter relevante, né? E aí a gente olha, né, na minha área de expertise, mercado de capitais, por exemplo, a gente vê, ok, ano passado, enfim, mais ainda 2021, foi um ano, o mercado, a gente teve uma explosão de IPOs na B3, o que é ótimo para o nosso mercado. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve vários que foram lá para fora, que foram, na verdade, as empresas são brasileiras, a maior parte do business está no Brasil, eles se listaram em outra jurisdição. E o que eu estou fazendo com isso? Estou jogando dinheiro para fora, estou perdendo essa disputa. Isso é muito, muito duro, né? Assim, porque como país, se você entra num ciclo vicioso, né, você acaba esvaziando muito a economia. É óbvio que, ok, ela vai continuar gerando aqui, né? Mas isso se aplica em diferentes setores. A gente já falou de cannabis, acho que é a mesma coisa. E tem cientista, né? A gente exporta conhecimento. E não consegue nomear um prêmio Nobel, né? Porque não tem uma cultura disso, né? Então, a pessoa vai para cá, vai para fora. E a gente começa a ver os nossos grandes pensadores, cientistas do mundo afora, né? Quer dizer, a gente tem que melhorar a qualidade de vida também. Acho que, por um lado, isso é interessante, né? Bem, eu sou carioca, então hoje já morei em São Paulo, já morei em Londres, mas hoje estou morando no Rio. E até uma discussão, enfim, não é nenhuma discussão, mas eu acho que é uma outra competição que a gente tem visto globalmente. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, você tem lá a costa oeste, né, o São Francisco ali, Palo Alto, né, Silicon Valley, como referências em inovação. E de uns tempos para cá, Miami está querendo se posicionar, né, atrair gente, né? O prefeito de Miami está buscando dar incentivos para que os pensadores, os cientistas e os empreendedores vão para Miami também. E acho que isso é um movimento, e de fato está acontecendo, por N motivos, né? Se você ficou caro, então você pode ir para um lugar mais barato, às vezes tem um clima mais agradável. E aí você vê a Prefeitura do Rio de Janeiro fazendo um movimento semelhante. Eu acho isso interessante. Ainda mais quando a gente está num mundo em que a localização física, ela continua sendo importante, tem coisa que você só vai resolver no tete-a-tete, né? Não tem jeito, mas tem mais flexibilidade. Eu acho que isso é uma oportunidade para você deixar de ter centros tão concentrados como a gente tem, né? Às vezes as pessoas têm uma melhor qualidade de vida sem ter que ter o trânsito. O simples fato de às vezes você não ter trânsito, né, já melhora. Enfim, então é uma oportunidade, às vezes, para quem gosta de natureza, tá perto da praia, está no Rio de Janeiro, então é essa a visão que a prefeitura está tendo. Da mesma forma, no interior, aqui em São Paulo, eu acho que você tem vários, né, lugares super legais, quando eu vejo as pessoas que eu conheço, tenho frequentado, né? Eu acho que essa oportunidade, a gente teve um ganho de qualidade de vida que a gente pode tentar usar isso para melhorar a atração Saber aproveitar. Perfeito. Felipe, eu queria agora, finalizando aqui a entrevista, eu só queria que você falasse um pouco sobre como as pessoas podem acessar a pesquisa. Uhum. E se você. E é uma última questão, se isso tem conexão também com a prefeitura lá, quer dizer, vocês estão ali engajados do ponto de vista para que efetivamente os resultados sejam endereçados e que possam ser implementados. Ótima pergunta, André. Depois eu vou mandar o link, né? Acho que a gente pode botar link, depois o link da pesquisa. São todos convidados aí a participar. Respondendo, eu assumi esse ano também, na verdade, ano passado, né? Agora recentemente, a presidência da Comissão de Startups da OAB do Rio de Janeiro. Um dos motivos foi para a gente conseguir sustentar e dar mais uma bandeira institucional para a gente defender essa pauta que a gente vai criar. Isso casa, né? A gente tem na nossa comunidade, dentro do Grey Matter, pessoas de diferentes setores
lideranças, né, em diferentes setores que também estão comprometidas em tentar contribuir nessa conversa. Eu tenho conversado frequentemente com a Prefeitura do Rio, com a Secretaria de Inovação. A gente está conversando aqui em São Paulo também com as incubadoras da USP, por exemplo, e outras, para a gente conseguir outros hubs, o Impact Hub, outros players, né, a Distrito, enfim, tem a própria Endeavor, que está nacional, também está apoiando. A ideia é a gente ter esses apoiadores como pilares aí para ajudarem a avançar com essa pauta, entendeu? Então, ou seja, a gente de fato vai ter que se engajar com o poder público, não tenho a menor dúvida disso. E esse ano é o ano da tecnologia, por exemplo, dentro da OAB. Então, acho que a gente vai ter muito espaço para falar sobre isso, para a melhoria do ambiente de negócios. Eu estou bastante animado com o impacto que a gente vai poder causar aí. Eu acho que, de fato, tem espaço e a gente quer mais fomentar isso, entendeu? Muito legal. E conte com a gente, com o Future Hacker. Pô, é um prazer estar aqui. Essa parte da conscientização aí, eu acho que assim, né, você falou um ponto importante, é importante que as pessoas estejam abertas, né, e saibam, né, às vezes ela nem sabe o que ela não tem, né? Então, assim, dá mais acesso às pessoas, e esse é o nosso papel. Fiquei muito honrado aí pelo convite, André, e conta com a gente também, vice-versa. Acho que é isso, vamos trabalhar junto para a gente conseguir melhorar essa cultura, para a gente conseguir acessar o maior número de pessoas e conseguir fazer um mundo melhor para todos nós, né? Show de bola. Pessoal, deve estar o link aí, ó, deve estar aqui embaixo aqui. E então é isso aí. Felipe. Prazer. Obrigado, cara. Eu que te agradeço. Valeu. Até a próxima. Future Hacker. Life. Path. Future.